Boa tarde, internacionalistas, disciplina de instituições internacionais, aula número 3. Lembremos que é a unidade 1, conceito e história. Temos hoje, então, a honrada e presença da professora Ana Flávia Barros Platial, professora do Instituto de Relações Internacionais e pesquisadora do Centro de Estudos Globais da Universidade de Brasília. A professora é pesquisadora também do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, além de diretora do Brazilian Research Center of System Governance. A professora Ana Flávia Barros Platial, e junto com o professor Nils Sondergaard, publicou em 2021, pela editora Contexto, que faz parte, né, das coleções das relações internacionais, que estão fazendo muito sucesso na nossa área epistêmica de relações internacionais, né, o livro Organizações e Instituições Internacionais. Eu li o livro, gostei do livro, tinha lido já o livro do professor Ricardo Saitvos, que nos agraciou na semana passada, também com uma aula na semana passada. Já tinha lido o livro da Mônica Herz, né, que também é um outro livro clássico, também da nossa área. Eu acho que este livro, escrito da professora Ana Flávia e do Nilson Degard, junta-se, né, aos grandes clássicos, né, da nossa área de relações internacionais, principalmente no que tange às instituições, organizações internacionais. Professora Ana Flávia, eu agradeço muito por ter aceitado o convite, e a minha provocação é no seguinte sentido: por que estudar instituições internacionais no século XXI? Sendo que, a todo tempo, essas instituições internacionais, elas entram em xeque quando acontecem grandes crises que movem, né, o sistema internacional. Por exemplo, agora a guerra da Ucrânia. Né? Houve muito questionamento de como seria a atuação da ONU, de como seria a atuação da própria União Europeia, como que foi a participação da Organização dos Estados Americanos. Então, é nesse sentido que eu faço a minha primeira provocação, nesse sentido de, quando ocorrem grandes crises no cenário internacional, há um questionamento de por que estudar as instituições internacionais se muitas vezes elas são colocadas em xeque, né, por alguns analistas. Muitas vezes a própria União Europeia já foi colocada, já recebeu muitas vezes certidão de óbito. Hoje, atualmente, aqui, né, na nossa área hemisférica, principalmente aqui na América Latina, ou melhor, né, sendo mais preciso, na América do Sul, há esse questionamento sobre o futuro do próprio Mercosul. Professora, com a palavra, e eu prometo ficar aqui em silêncio para ouvi-la, como todos nós internacionalistas aqui da nossa aula. Obrigado novamente, professora. Muito obrigada, professor José Renato Ferraz da Silveira. É uma grande felicidade estar aqui neste momento, conversando com vocês. Espero que um dia possamos nos encontrar pessoalmente, professor, e conversar mais. Adorei sua provocação e peço que não fiquem calados me ouvindo. Podem interromper quando quiserem, se tiverem dúvidas, questionamentos, por favor, podem interromper, eu vou ficar feliz em responder, tá? A pergunta do professor José Renato é extremamente importante, relevante e recorrente nas relações internacionais, especialmente neste momento. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, foi finalmente a Moscou encontrar com o presidente Vladimir Putin, pedir um cessar-fogo imediato, sendo que nós já temos mais de 2 meses de guerra, que na verdade não é uma guerra, é uma agressão. Tecnicamente, um país soberano agrediu um outro país muito menor, muito menos armado, né, do ponto de vista da capacidade de resposta. Então, são várias violações do direito internacional. E o secretário-geral também foi informar ou pedir que no futuro haverá uma comissão de investigação sobre os crimes de guerra. Os dois lados, tanto Moscou quanto Kiev, informaram ou denunciaram crimes de guerra. E, obviamente, já há muitos registros, inclusive de cidadãos com seus próprios smartphones, e várias denúncias. Os tribunais internacionais têm mecanismos para acolher esse tipo de prova, então haverá, sem dúvida alguma, no futuro, um trabalho de investigação de comissões ad hoc para entender
exatamente o que aconteceu. E também pensar no que concerne a União Europeia, ela tem uma história muito difícil, né? E nós estudamos poucos detalhes, mas tem um ponto extremamente importante, que foi a atuação norte-americana na aproximação franco-alemã. Não se esqueçam que a Alemanha venceu a França, os alemães dominaram Paris, marcharam em Paris, tomaram conta da cidade e os franceses foram liberados com a ajuda dos Estados Unidos, na Normandia, principalmente o grande desembarque da Normandia, que é uma época, um dia que é festejado até hoje como o divisor de águas, né? Então, foi Washington que pressionou bastante para que Paris aceitasse negociar com os alemães, e a partir daí a criação da CECA, e que é a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, a Comunidade Europeia, e deu início, então, a todo esse processo que nós chamamos vulgarmente de União Europeia hoje, que é muito mais complexo do que a gente normalmente estuda, né? E com relação à América do Sul, eu já vou pincelar muito rapidamente a minha opinião. Nós somos, infelizmente, pessoas que falamos muito e fazemos pouco. Falta compromisso e compliance, observância das nossas próprias obrigações. Então, eu considero que o nosso problema na América do Sul é político, simplesmente político, não é técnico, ele é político. Nós temos políticos que falam muito e fazem pouco. E quando fazem, é porque há uma convergência de interesses muito fortes, como teve na época da criação da Unasul, por exemplo, vários presidentes de esquerda que queriam efetivamente mudar a história da região, fizeram, Mercosul igualmente, no âmbito da negociação, Mercosul muito antes, obviamente, no âmbito da negociação com os americanos, para ser uma negociação 4+1, 4 sul-americanos contra Washington, e o Mercosul nasceu, então, de um momento, de um contexto muito favorável, que depois não foi bem utilizado. E, infelizmente, eu sou muito pessimista com relação à nossa região. Acho que os nossos líderes políticos, até hoje, não entenderam, dos diversos países, né, que a união faz a força. Eles não entenderam. E nós vamos pagar muito, nós estamos pagando muito caro por isso. Então, já deixei aqui alguns elementos de resposta, de pista de reflexão, para a gente começar a aula. Eu vou, então, começar a apresentar a partir do... Eu vou conseguir, só um minutinho. Aqui, pronto. Vocês estão vendo? Está abrindo, professora. Agora foi. Tá joia, muito obrigada. Então, eu não sei como que eu volto aqui, peraí. Então, meu nome é Ana Flávia, como vocês já sabem, eu sou professora de organizações internacionais há praticamente 20 anos na UNB, e também Direito das Relações Internacionais e Sistemas do Direito Contemporâneo, que foi uma disciplina que eu lecionei muito. Então, eu sempre tento fazer esse diálogo com o direito internacional. Fico muito feliz que vocês tenham conversado já com o professor Ricardo Zeitenfuss e que vocês conheçam a obra da professora Mônica Hertz, que são 2 colegas com que eu tento dialogar bastante. Esse é o livro que o professor José Renato acabou de mencionar. Como eu disse para os alunos que estavam no início da aula, o Niels Unegard é dinamarquês, então foi muito bom escrever esse livro com ele e tentar mesclar um pouco perspectivas diferentes, histórias diferentes, obviamente, né? E esse livro tem a ambição de ser acessível para todos os estudantes de graduação, não só de relações internacionais, mas também de história, sociologia, direito, ciência política. Então, ele é um livro que nós acreditamos que traz informação relevante, mas de uma forma bem conectada para tentar interessar os alunos, principalmente de relações internacionais, a pesquisarem sobre o tema, porque tem muito pouca pesquisa no mundo, de uma forma geral, sobre organizações e instituições internacionais, e no Brasil em particular.
São poucos autores, poucos pesquisadores que dedicam tempo para essa pesquisa e são atores importantes nas relações internacionais. Então, começando com o discurso do presidente Wilson de 2018, por que começar com o presidente norte-americano no pós-Primeira Guerra Mundial? Porque eu vou tentar mostrar para vocês que as organizações e instituições são construções sociais e diplomáticas, também militares, muitas vezes, e que elas têm um grande desafio, que é a influência das grandes potências. No caso, na época, final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos ainda não é a grande potência que se torna ao longo do século XX, mas ele já ele já tem uma voz extremamente importante nos diferentes tabuleiros geopolíticos na Europa, principalmente. Então, desfecho da Primeira Guerra Mundial, emergência dos Estados Unidos como potência e que se consolida ao longo do século XX. O presidente Wilson tem um papel importante para os Estados Unidos, para os cidadãos, para o Congresso norte-americano, que é um ator extremamente importante nas relações internacionais, diferente do nosso Congresso brasileiro, que tem uma atuação muito limitada nas questões internacionais. E o presidente Wilson tem um discurso de 14 pontos que serviu de base para o armistício e também para a construção da paz com a Liga das Nações. A ideia de construção da paz é extremamente importante neste momento, porque eu acredito que nós estamos repetindo com a Rússia exatamente os mesmos erros que os Estados Unidos e os europeus cometeram contra a Alemanha no final da Primeira Guerra Mundial com o Tratado de Versalhes. Qual que é esse erro? Condenar um país antes de julgá-lo devidamente, e o que está sendo feito atualmente com as organizações internacionais, que é uma extrema politização anti-russa, e toda a parte técnica de funcionamento dessas organizações acaba ficando prejudicada. Então, nós temos aí uma agenda extremamente difícil, que é como conviver com os russos, com os diplomatas russos, dentro de organizações intergovernamentais, porque é difícil expulsá-los, apesar deles terem sido excluídos de Comissão de Direitos Humanos, por exemplo, de alguns processos decisórios, mas há toda uma questão muito delicada por trás disso, que eu vou simplificar muito rapidamente aqui. Qual seria a melhor estratégia diplomática? Penalizar os russos o máximo possível, acusá-los do crime, principalmente do crime de agressão, que obviamente foi cometido, ou, ao contrário, persistir na via de negociação diplomática sempre, para tentar buscar uma resolução pacífica do conflito, que começa, obviamente, com cessar-fogo, com um comboio humanitário, com corredores humanitários, e, a partir daí, construir um diálogo que leve efetivamente ao cessar-fogo, ao fim da guerra e à reconstrução da Ucrânia. Claro que essa pergunta não tem resposta, é claro que nós estamos movidos pela paixão, pelas emoções, pela dor de ver o sofrimento dos ucranianos com essa terrível agressão militar, e nós tendemos, de uma forma geral, como cidadãos, como observadores, analistas de relações internacionais, a optar pela primeira opção, que é o que a União Europeia está fazendo, a OTAN e outras instituições, mas talvez essa não seja a melhor estratégia diplomática. Então, vejam bem, eu não estou defendendo o lado russo, eu não estou defendendo que as agressões têm uma justificativa, eu estou apenas colocando para vocês que existem opções diplomáticas que precisam ser analisadas com muito sangue frio para se chegar ao resultado que todos nós queremos, que é o fim dessa agressão. Continuando com fecho meu parênteses, continuando com o discurso do presidente Wilson no seu último ponto, 14º, tem algo escrito assim: para assegurar garantias mútuas de independência política e integridade territorial para grandes e pequenos estados,
será criada uma Associação Geral de Nações baseadas em pactos específicos. E, obviamente, a Europa foi marcada por grandes alianças militares, alianças de famílias reais que se casavam, etc., com ou sem a participação da igreja, com outras igrejas que apareceram, com as cruzadas, com o feudalismo, a burguesia, Carta Magna, enfim, toda uma história riquíssima que vocês, sem dúvida, estudaram nas escolas antes de escolherem relações internacionais. Os principais pontos da Carta que interessam aqui para a aula são a criação dessa associação de nações, essa ideia de ter um espaço de diálogo, que depois vai se chamar espaço de diálogo multilateral, por fim, a diplomacia secreta, que obviamente não aconteceu e não acontecerá, na minha opinião. A diplomacia secreta faz parte da diplomacia, liberdade de navegação e comércio, porque naquela época, início do século XX, já havia grandes pretensões comerciais de países europeus e, obviamente, dos Estados Unidos, Canadá, de promover o comércio livre e, assim, aproveitar das suas vantagens comparativas. A enorme ambição de desarmamento, a Liga das Nações trouxe essa grande agenda de desarmamento, que é extremamente difícil, mas houve, sim, muito avanço em proibição de armas químicas, biológicas e mais recentemente, completando a tríade, Tratado de Proibição Total das Armas Nucleares, cujo presidente, na época, Temer, foi o primeiro a assinar devido à forte atuação do Brasil para a promoção desse tratado, do qual eu muito me orgulho. A gestão dos territórios, como, por exemplo, na época, a Alemanha e a Turquia, e princípios que são usados até hoje no direito internacional como muito importantes, a autodeterminação dos povos, a igualdade, nacionalidade, etc. Vejam que todos os principais pontos, se aplicados atualmente à guerra da Rússia contra a Ucrânia, fazem muito sentido. A Liga das Nações, ou Sociedade das Nações, foi criada também marcando o declínio das potências europeias no cenário internacional, a emergência dos Estados Unidos. A sua primeira reunião foi em Paris, porque a França era uma potência extremamente importante do ponto de vista diplomático na época, e não é por coincidência que o tratado se chama Tratado de Versalhes. O Senado norte-americano não aprovou a participação dos Estados Unidos e acabou que isso foi uma das grandes lições na época da criação da ONU. Por que os americanos não se interessaram pela Liga? Primeiro, porque eles entenderam que, do ponto de vista geopolítico, não interessava, a doutrina Monroe deveria prevalecer, que é a América para os americanos, ou seja, tirar os europeus das Américas, porque seria um espaço privilegiado para a influência, para a projeção de poder norte-americana. As questões territoriais da Europa eram complexas demais, e daí elas são complexas demais, elas são extremamente complexas. Tem vários conflitos armados, vários países que desapareceram nas últimas décadas, como, por exemplo, a Tchecoslováquia, vários outros pontos quentes de conflitos potenciais, e o que nós estamos vendo hoje com a Ucrânia pode ser apenas mais um deles. Nós temos outros países que também, no futuro, podem entrar em conflito. Bom, os americanos não ratificaram o Tratado de Versalhes, porque eles não queriam, depois de influenciar bastante na negociação do final da guerra, eles não queriam se comprometer a aceitar essas obrigações internacionais, e eles tinham uma prioridade para a agenda doméstica, da própria consolidação da política norte-americana e hemisférica, como eu já disse, que eu leio como afastar os europeus das Américas. A segunda parte, por favor, me interrompam se eu estiver falando muito rápido. Vou falar um pouco agora da ordem global e da parte que eu mais gosto, que são do poder, principalmente das economias emergentes, dos poderes
emergentes, que eu gosto de usar esse conceito de rising powers, que eu acho que é o mais amplo possível. Inis Claude Jr. é um dos professores e autores mais importantes na pesquisa sobre as organizações internacionais, e uma das respostas que o livro dele traz é porque as organizações são criadas. Então, ele explica que o contexto de criação das organizações é um fator central nas relações internacionais, ou seja, o contexto influencia a decisão de criar organizações. Organizações são criadas, elas não surgem, elas são criadas por atores importantes que naquele momento decidem que as organizações são necessárias por causa de uma agenda que eles consideram prioritária. Então, é muito importante ter isso em mente. Mas também há diversas razões que podem ser sistematizadas em 3 grandes linhas de raciocínio. A primeira, e é mais óbvia, que tem um cunho histórico importante, são os interesses comerciais e econômicos, como eu mencionei, principalmente com o final da época do feudalismo, com as cruzadas, com as rotas comerciais, com a rota chinesa, a rota da seda, com as grandes navegações, vários movimentos diferentes dos empresários da época que sentiam necessidade de proteção dos comerciantes, padronização de pesos e medidas, como no setor de telecomunicações, com a criação da União Postal Internacional, que é uma das primeiras organizações criadas, e principalmente da navegação, como, por exemplo, em rios compartilhados, mas também como eu disse, né, as grandes navegações que foram para a Ásia e para as Américas, para a África, e que fez com que o que hoje nós chamamos de setor privado, na época, se aproximasse bastante e financiasse, por exemplo, monarcas que contribuíssem, que respondessem a essa demanda deles. Então, primeira linha são os interesses comerciais e econômicos. E com o objetivo de centralização de poder, muitas vezes, para que os comerciantes tivessem maior segurança nos seus negócios. Segunda linha são interesses políticos de construção de entidades maiores e mais fortes, como no caso da União Europeia, do Mercosul. Nós poderíamos pensar em vários blocos econômicos regionais, também na África, e agora a ASEAN, que é o mais recente, ou outros BRICS, como um agrupamento, como foi apresentado pelo Itamaraty. Então, são grandes blocos, pactos, alianças, e atualmente o que nós temos são megacordos. Nós tínhamos 2 no passado, o TTP e o TTIP, que foram extremamente difíceis de serem negociados, e quando o presidente Donald Trump chegou ao poder, ele travou a participação norte-americana, porque ele queria renegociar várias cláusulas dos 2 acordos, ou impactou a negociação desses acordos. Igualmente, com o UNSCA, que foi o acordo Estados Unidos, México e Canadá, que é o novo acordo regional e que trouxe cláusulas fortemente influenciadas pelo governo Trump. E, obviamente, nós temos um caso muito importante para a gente, que é um acordo interblocos entre o Mercosul e a União Europeia, que demorou praticamente 25 anos para ser assinado. Foi assinado pelo presidente Bolsonaro e o presidente Macri, e na época foi uma grande surpresa para muitos analistas como eu, porque nós não entendemos ou não conseguimos ler de uma forma muito clara quais interesses do lado europeu levariam à assinatura do acordo. E, obviamente, nós escrevemos um livro sobre isso com a professora Rosana Tomazini e o professor Fábio Albergaria, convidamos vários autores, e o Nils também participou, e nós tivemos que reescrever o livro praticamente todo, porque o livro ia no sentido de essa negociação da União Europeia com o Mercosul está demorando demais e a gente não está vendo
a luz no final do túnel, e de repente a luz apareceu. Então, eu deixo registrado isso, porque é muito importante vocês entenderem que, mesmo quando nós analisamos todo o direito, tudo que está no papel, todas as negociações, os arquivos diplomáticos e etc., muitas vezes, numa negociação complexa, como é o caso dessa negociação interblocos, tem um contexto favorável, em algum momento, os líderes dos dois lados decidem, vamos assinar isso e tem que ser agora, porque tinha eleição na Argentina, o presidente Bolsonaro tinha interesse em mostrar resultado, Itamaraty tinha muito interesse em mostrar, conseguimos fazer algo muito importante, e os europeus estavam perto das eleições, e eles queriam também mostrar um avanço, né? Literalmente promover essa agenda para mostrar que eles tinham conseguido, depois de mais de 2 décadas de negociação. Porém, o que acontece hoje? Nós temos interesses políticos divergentes, muito divergentes, em vários países europeus, principalmente, que estão travando claramente o aceite, a internalização dessas cláusulas do acordo comercial no âmbito da União Europeia, e igualmente aqui no Mercosul nós não avançamos muito nessa parte. Então, foi uma assinatura, foi importante, mas ela não trouxe ainda os resultados esperados. Ainda há um longo caminho pela frente, e vários europeus ameaçando bloquear as negociações nos âmbitos dos seus respectivos parlamentos, porque eles não concordam, por exemplo, com a política ambiental do governo Bolsonaro. Então, são interesses políticos, e quando nós pensamos em interesses políticos, a primeira coisa que nós temos que saber é que tudo pode mudar amanhã. Os interesses políticos são sempre assim. Nós temos que pensar que o lado técnico é muito importante, pode ou não ser usado pelos políticos, mas os políticos farão o que eles acharem melhor naquele momento, em razão de outras agendas que às vezes a gente nem consegue conectar muito bem. Por exemplo, qual é o papel da China, se os europeus pensaram na agressividade comercial chinesa, conquistando vários mercados, investindo em infraestrutura, com o BRI, Belt and Road Initiative, a iniciativa da Rota da Seda, e se isso levou ou não os europeus a mudarem de ideia com relação à aproximação com os países do Mercosul. Então, um exemplo. Claro que a China é o ponto mais importante de análise das relações internacionais, nós estamos quase num sistema heliocêntrico, e a China é o centro do nosso sistema. Bom, e a terceira linha são interesses técnicos tecnológicos, que realmente, o que normalmente outros analistas focam, por exemplo, no caso do direito, no caso da economia, administração pública, eles tendem a olhar muito uma demanda específica, como, por exemplo, a aviação civil. Era preciso regular o mercado, regulamentar toda a aviação civil internacional, então tem uma demanda técnica e, obviamente, tecnológica extremamente importante, e isso leva a todas as questões de segurança, tanto do ponto de vista dos aviões, como do ponto de vista de toda a codificação, do treinamento dos todos os empregados que trabalham na aviação civil, do piloto até o faxineiro, das cargas, e mais recentemente toda a questão ligada aos passageiros, passaporte biométrico, as questões ligadas à Covid, etc. Então, é só um exemplo de uma agenda extremamente ampla, e, obviamente, tem várias outras questões técnicas e tecnológicas que estão sendo discutidas agora, como, por exemplo, como fazer com que a aviação civil responda à agenda de mitigação de emissão de gás de efeito estufa. E todas essas linhas, essas 3 linhas, elas são indissociáveis, mas são percebidas de formas diferentes nas agendas de pesquisa de relações internacionais. Ou seja, alguns pesquisadores acabam privilegiando uma ou outra linha
e eu queria deixar para vocês que são escolhas que nós fazemos na pesquisa, todos nós fazemos. Quando vocês vão responder uma pergunta de uma prova qualquer, vocês têm que fazer escolhas, né? Mas não se esqueçam que há todo um contexto por trás que precisa ser, pelo menos, pincelado. No funcionamento da Liga das Nações, nós encontraremos vários pontos importantes para ser discutidos, que foram discutidos na época da criação da ONU, em 45, e que são discutidos na agenda de reforma do sistema da ONU de uma forma geral. Então, principais características da Liga, desprovida de um exército próprio, sendo que havia uma proposta francesa de que a Liga deveria ter o seu exército, só que ela não venceu, não prevaleceu, mas todo o funcionamento da Liga foi baseado na força, nos exércitos das potências europeias, principalmente, que estavam dispostas a manter a ordem na Europa, e a Liga foi extremamente dependente das grandes potências vencedoras, e o Tratado de Versalhes é considerado por muitos como um grande erro ao humilhar a Alemanha, fazer a Alemanha pagar como se houvesse apenas um responsável por todos os outros conflitos e todos os desdobramentos. Isso fez com que muitos observadores, historiadores principalmente, coloquem essa humilhação alemã como uma das principais razões da Segunda Guerra Mundial. Alguns objetivos... Professora, posso só interromper? Senão Sim. Eu fiquei aqui aflito, né? Eu sou professor também de História das Relações Internacionais, e eu promovi um debate com os alunos, quando as aulas eram presenciais, a respeito do conceito de paz coletiva e paz conciliada. Então, eu utilizava essas duas categorias analíticas, de paz coletiva em relação ao Tratado de Versalhes, da Primeira Guerra Mundial, e de paz conciliada em relação ao Congresso de Viena, né, que seria um exemplo de paz conciliada. Fica para o final, então, depois, mas eu estou anotando aqui, claro, as minhas perguntas, os alunos devem também, os alunos devem estar anotando, mas aí eu acho interessante também, talvez, pensar, tive esse insight em relação à Rússia, né? Nós estamos tendo entre aspas, talvez solidificando uma paz punitiva, talvez, com a Rússia, né? Para uma futura guerra no futuro, né? Uma futura guerra no futuro, sendo aqui redundante, né? Desculpa, professor. Sim, professor, eu concordo plenamente. Foi o que eu comecei a falar no começo dessa aula. Nós temos que pensar se nós não estamos nos afundando numa paz punitiva que terá desdobramentos no futuro próximo. Possivelmente, porque muito do que o presidente Vladimir Putin alegou são pontos de negociação diplomática há décadas. O presidente Vladimir Putin está no poder desde a virada do século. São 20 anos aí, mais ou menos, não lembro exatamente quando ele chegou ao poder, mas são 20 anos. E que a Rússia se sente ameaçada pela expansão da OTAN. E nós, comunidade internacional, não agimos, né, nesse sentido. Então, a Rússia não tem resposta, ela está se sentindo ameaçada sem resposta. E, obviamente, há muitos observadores que imaginam, que pensam que o futuro vai levar outros conflitos se Moscou continuar sem resposta, o que é um contexto, um cenário geopolítico extremamente preocupante. E aí sim, quando falarmos de Terceira Guerra Mundial, faz muito sentido pensar nessa questão da insegurança de Moscou. Sim, eu concordo plenamente, professor. Acho que essa é uma questão muito relevante. Voltando para a Liga das Nações, como eu disse, ela tinha 3 grandes objetivos. O primeiro, a segurança coletiva, ou uma ordem estável, principalmente na Europa. Não se esqueçam, a Liga das Nações, o único problema dela, o foco dela era a Europa. África, América Latina, Ásia eram, na época, considerados como estados não necessariamente soberanos ou pouco civilizados, e muitos deles foram colonizados logo depois pelas potências europeias. Então,
o foco eurocêntrico das Ligas das Nações é muito claro, baseado na força. Um outro objetivo de desarmamento e arbitragem, principalmente por meio do fortalecimento do direito internacional público, e o objetivo de promover a diplomacia, mas, mais uma vez, a diplomacia europeia, das grandes potências europeias, para, por exemplo, quando eles atacassem as suas futuras colônias, principalmente na África e na Ásia, que não houvesse conflito armado ou uma nova guerra mundial por causa das colônias que eles estavam planejando criar. Tinham pontos positivos na Liga das Nações que precisam ser destacados porque eles têm uma importância para o futuro do século XX, cooperação intelectual e financeira, melhorias de setores de higiene, saúde pública, transportes, entre vários outros, comunicação, navegação, etc. Agenda, por caso dos refugiados, mais uma vez, refugiados europeus, ou na Europa. Resolução pacífica de cerca de 40 diferendos. Eram questões menores, normalmente, mas mesmo assim foi importante mostrar que esse funcionamento levou à resolução pacífica de conflitos e uma rotina de negociações diplomáticas que até então não existia. Essa palavra rotina é extremamente importante. E os pontos negativos, uma agenda das grandes potências, manutenção do status quo impossível sem os Estados Unidos. Os europeus tiveram que reconhecer os limites da Liga das Nações sem a participação dos Estados Unidos, e uma enorme fragilização do que se chamava, na época, a ordem ou a estabilidade necessária sem o apoio de Washington. E daí o que nós temos voando muito rapidamente aqui de Richelieu até o presidente Biden, atual presidente dos Estados Unidos. Richelieu representa o período do poder europeu, notadamente o século XVII, quando houve várias guerras no continente. É só um dos nomes, é claro que tem várias outras pessoas extremamente importantes. E é importante notar como os monarcas financiavam guerras e revoltas nos países vizinhos, com ou sem alianças formais, ou seja, os países são reconhecidos como soberanos, as fronteiras são estabelecidas, os países são formados, cada um com a sua história própria, evidentemente, e mesmo assim a influência dos vizinhos nos outros é extremamente importante, e esse é um dos pontos mais relevantes nas relações internacionais. Com a derrota, vários pontos aqui para discutirmos, derrota de Napoleão, a paz britânica, que nós chamamos de período de 1815 a 1914, então nós podemos considerar o que o professor Johan Pranto, da Australian National University, em Canberra, chamou de ordem ocidental liberal, porque são quase 2 séculos de prevalência do Ocidente nas relações internacionais. Esse texto de 2013 eu tenho um PDF, eu vou mandar para vocês, ele é muito interessante porque ele mostra como Washington não consegue mais ser o grande garantidor dos bens públicos globais, paz e segurança, desenvolvimento internacional, e como a China vai ocupando espaços cada vez mais importantes. Esse texto faz muito sentido quase 10 anos depois. E, por último, o início da Guerra Fria, que alguns historiadores atribuem a expulsão ilegal da União Soviética da Liga das Nações por pressão francesa e britânica em 1939. Vejam como eu estou tentando trazer pontos da história para explicar o que está acontecendo hoje, o porquê, o sistema, da onde veio o sistema ONU. Então, qual é a ordem internacional que nós temos? Uma nova ordem bilateral, sem dúvida. Os 2 grandes atores são os Estados Unidos e a China, os 2 elefantes das relações internacionais que pisam nos outros. A nossa ordem multilateral em frangalhos, a ONU e as outras organizações cada vez menos relevantes nas relações internacionais. Basta ver a guerra da Ucrânia, da Rússia contra a Ucrânia, que fica muito claro que as organizações falharam muito, falharam de forma inaceitável, e elas não têm capacidade de agir
elas têm do ponto de vista jurídico, elas não têm do ponto de vista político. Então, resultado, elas são, na minha opinião, grandes casos de fracasso. E pequenas ordens regionais que são estruturadas a partir de negociações diplomáticas que conduzem a estruturas políticas extremamente importantes, como o caso da União Soviética e o UNSCA, que é o novo bloco regional dos Estados Unidos, liderado pelos Estados Unidos. E, por último, uma provocação para vocês, nós estamos no século asiático, eu acredito que sim, nós temos a China como sendo o grande desafiador da hegemonia norte-americana. Coloco aí para vocês assistirem o vídeo do Parag Khanna, que tem uma abordagem bem forte de geopolítica, mas o que ele diz é relevante. Eu acho que serve aqui para a nossa agenda também de organizações internacionais. E no que concerne as potências emergentes, coloquei o conceito da Amrita Narlika, que define potências emergentes e tenta explicar o que mudou desde então, e chamar atenção para a situação ímpar da China e da Índia, que tem capacidade econômica e tecnológica de cooperar e desafiar as grandes potências ao mesmo tempo. A China é extremamente importante do ponto de vista militar e tecnológico, porque ela acabou de testar mísseis, por exemplo, que os americanos não têm. Ela está sendo a grande desafiadora da projeção de poder naval dos Estados Unidos. A China é uma potência polar também, tanto no que concerne a navegação no Ártico, quanto a pesquisa na Antártica. E a Índia é extremamente interessante, porque muitos observadores apostam que a Índia será a grande potência do século XXI, e a Índia, ao mesmo tempo que se aproxima da China em diversas agendas diplomáticas, também se aproxima dos Estados Unidos. Então, ela é, de alguma forma, o país mais interessante a estudar pelo seu peso diplomático atualmente. E a Índia também tem um potencial gigantesco em várias agendas tecnológicas importantes, inteligência artificial, o mundo digital, na área da saúde. Então, eu chamo a atenção de vocês, não deixem de estudar sobre a Índia, porque, sem dúvida, nos próximos anos, ela será central nas agendas de relações internacionais. Ela já é central, mas não ainda na agenda de pesquisa, e no Brasil ela é muito pouco estudada. E no que concerne a potências emergentes ou economias emergentes, vejam o caso do Brasil, que não é mais uma potência emergente. O Brasil é considerado uma potência declinante desde 2014, depois do super boom de commodities. O Brasil perdeu bastante espaço diplomático e tem perdido cada vez mais com, na minha opinião, graves erros de política externa em agendas no qual o Brasil poderia ter uma voz muito maior do que ele tem. Qual ordem? Ordem global? Eu gosto de pensar na ordem como ordem global. Eu também dou aula de política planetária e antropoceno, e o primeiro ponto que nós discutimos são os riscos globais. Então, para os riscos globais, precisamos ter uma ordem global. Nós temos uma tendência de uma abordagem cada vez mais global, principalmente depois do final da Guerra Fria, com outras agendas de globalização, de governança global, porque com o final da Guerra Fria impera a visão ocidental de que o mundo ficará mais estável, a ordem internacional mudaria sem Moscou provocando instabilidades, o que obviamente é um grande equívoco. O multilateralismo criado dentro do sistema ONU foi reforçado, mas ele começa a declinar, na nossa opinião, a partir da virada do século. O ex-ministro de Estado brasileiro, Celso Amorim, falou em diversos discursos: nós temos um mundo multipolar, mas sem o multilateralismo adequado. E eu acho que esse é um dos pontos mais importantes da aula de organizações internacionais. Por que o multilateralismo não funciona? O que está faltando? Está faltando, obviamente, vontade política das grandes potências de fazê-lo funcionar. E agendas mais complexas, sistemas tratando de temas globais, como clima, saúde, estabilidade financeira e etc.
E a evolução da ordem global, eu sugiro que vocês olhem o website Gapminder, de um médico sueco, já falecido, Hans Rosling, e dois sites para vocês ouvirem depois, que estão em inglês, mas que mostram muito bem uma análise totalmente diferente do que a gente faz da ordem global, porque ele é médico, então o que interessa para ele são os dados relativos à saúde, e ele aposta na China como uma potência do século XXI. E a última parte da aula agora, diferentes perspectivas teóricas, porque as OIs são criadas e como funcionam. Em primeiro lugar, mostrar para vocês que a ONU não foi uma criação universal, muito pelo contrário, a ONU foi uma criação dos países vencedores da guerra, liderados pelos Estados Unidos, em negociação direta com Moscou, Londres, Paris. Foram várias reuniões antes da data mágica de criação da ONU para tentar acertar como seria essa nova organização, e vários outros países acabaram aderindo depois. Por isso que esse mapa é muito importante para entender que 1945 é a data de assinatura e de criação oficial da ONU, mas antes dela houve todo um processo diplomático de 3 ou 4 grandes chefes de Estado que depois apresentaram já a Carta da ONU praticamente pronta e toda a estrutura já pensada. Na teoria das relações internacionais tem vários debates teóricos, tem um livro excelente do professor Feliciano Guimarães sobre teoria, tem o livro da excelente também, aliás, a coleção está excelente, da professora Daniele Ramos sobre a introdução ao estudo de relações internacionais e do professor Tiago Guerri sobre política internacional contemporânea. Todos eles trazem a abordagem teórica do Niels sobre economia política internacional, que não é especificamente sobre TRI, mas que dialoga diretamente com o que eu vou falar agora. Os debates teóricos são simples construções, todos eles têm limites, e todos eles nos conduzem a algum resultado diferente, porque as teorias servem para tentar enquadrar um pouco a nossa linha argumentativa. Então, vocês não precisam escolher uma teoria qualquer e passar a vida toda naquela escola, como minha geração fez. Vocês têm uma liberdade muito maior do que a minha geração de usar as teorias quando vocês acharem que vale a pena, ou de não usarem as teorias, porque a realidade internacional está tão complexa que as teorias muitas vezes não abarcam toda a foto que vocês gostariam de analisar. Um outro ponto muito importante, as teorias nunca são neutras, as teorias nas ciências humanas e sociais, elas são construídas a partir de valores, a partir de decisões, nós somos pessoas humanas, nós temos prioridades, preferências, e a maior parte das teorias que vocês verão aqui no Brasil são teorias ocidentais, europeias, norte-americanas, porque é a escola de pensamento que prevalece. Mas há um movimento muito belo e muito forte e recente, que nós chamamos de muitos mundos, many worlds. A professora Cristina Inui, minha colega da UNB, por exemplo, publica sobre isso, e mostrando que nós temos que ser mais ativos e promover as nossas próprias ideias, a nossa visão do mundo, a nossa de brasileiro, de sul-americano, latino-americano, sul global, e nós temos que conquistar esse espaço de pensamento, de debate nas relações internacionais. Nós ainda não conseguimos fazer isso. Isso é um desafio para a geração de vocês. Muito importante, nós não devemos colar etiquetas nas costas dos autores, nunca. A minha geração era um pouco obrigada a decorar nome de autores, quem era realista, quem era da escola inglesa, quem era institucionalista, e isso não faz mais sentido, porque os próprios autores não aceitam mais essas etiquetas. E um outro ponto
o ecletismo teórico, que pode ser uma opção interessante para discutir questões muito novas, por exemplo, o feminismo nas relações internacionais, a comunidade LGBTQIA+, questões, crianças nas relações internacionais e várias outras questões ligadas a diferentes agendas, por exemplo, tudo que concerne a tecnologia, inteligência artificial, e, obviamente, questões ligadas ao empoderamento do setor privado. Vejam, por exemplo, o Elon Musk, que acabou de comprar o Twitter, e isso engendra uma série de debates sobre quais os interesses por trás dessa compra de 44 bilhões e o que isso estrutura do ponto de vista da interação de diferentes instituições no que concerne nosso debate infinito sobre democracia, o direito de não censurar falas, quem é que vai controlar o que é moralmente aceitável ou não em cada país. É o Twitter? É o Elon Musk? É o Supremo Tribunal Federal? Quem é? Como as autoridades vão se colocar com relação a essa nova realidade. Tem várias disciplinas que são muito importantes para estudar e entender relações internacionais, e eu coloquei aqui principalmente a ciência política, e a agenda de pesquisa brasileira é fortemente dominada pelos atores norte-americanos, mas tem várias outras disciplinas importantes. Eu coloquei o nome de autores que normalmente aparecem aqui no Brasil. Claro que essa lista é muito limitada com relação ao que existe, e a aula não é sobre isso, então só coloquei algumas ideias para vocês em seguida pesquisarem mais quem quiser. Nós normalmente estudamos poucos nomes, e é uma pena. Eu coloquei alguns, espero trazer para vocês nomes novos que vocês não conheciam, e alguns autores franceses, porque eu estudei 10 anos na França, então queria trazer um pouco dessa parte também para vocês. E por que as OIs são criadas? A gente discutiu lá atrás com o livro do Ines Claude Júnior, mas a agenda de pesquisa de relações internacionais ela também pode ser colocada de outra forma. Muito rapidamente coloquei só 3 agendas de pesquisa aqui, os realistas, que entendem que as organizações são marionetes dos estados poderosos e que elas são criadas para servir aos interesses deles, e quando elas não correspondem mais aos interesses deles, eles simplesmente saem e abandonam as organizações. Foi o que o presidente Donald Trump fez, por exemplo, com a Unesco, com a Organização Mundial da Saúde, com outras organizações, quando ele achou que elas não interessavam mais a agenda diplomática dos Estados Unidos. Os institucionalistas, e aí eu estou dividindo muito, estou colocando muita gente nessas 3 correntes, né? Estou simplificando bastante a agenda. Os institucionalistas são aqueles que acreditam que as organizações e as instituições têm um papel relevante, que elas são criadas para que os fracos se defendam contra as potências, ou seja, a lei para limitar a força. Muitos exemplos nos levam a acreditar que as organizações e as instituições podem lograr sucesso nessa ambição de limitar a força. Nós temos casos, como eu disse, o Tratado de Proibição Total das Armas Nucleares é um exemplo muito emblemático. Todos os países que assinaram, ratificaram esse tratado, eles querem obrigar as potências nucleares a respeitar os compromissos assumidos lá atrás, quando foi negociado o Tratado de Não Proliferação Nuclear. E, por último, a agenda construtivista, que tem uma base sociológica muito forte, sociologia política, principalmente, que entende que as organizações são criadas para promover agendas, ou seja, as organizações têm uma própria cultura ou conseguem construir cultura, valores, princípios e modificar o comportamento, e cada vez mais importante entender que as pessoas, ou que existem líderes que não são os estados, mas sim pessoas, podem ser os chefes de estado, podem ser secretário-geral das Nações Unidas, pode ser o diretor-geral de alguma organização, conseguem fazer com que os outros estados mudem os seus comportamentos
para a promoção de agendas. E aí, claro, tem muitas agendas importantes, a gente poderia pensar nas agendas da OCDE, que são agendas econômicas, comerciais, principalmente, mas lembre-se que quando a OCDE foi criada, ela foi criada para reunificar a Europa, e Moscou fazia parte, mesmo durante a Guerra Fria, dessa primeira organização, que era a Organização para a Cooperação Econômica na Europa, e que a OCDE se transformou em outra coisa, um clube de grandes economias europeias, que depois foi abrido para outros países, e com os Estados Unidos, obviamente, e que o Brasil se aproximou bastante, desde a época do presidente Fernando Henrique Cardoso, e que entende agora ser interesse estratégico brasileiro se tornar membro efetivo da organização, da OCDE. E outras agendas mais conhecidas para quem trabalha com questões ambientais e de desenvolvimento sustentável, que é o meu caso, a Agenda 2030, que é a atual agenda lançada em 2015, mas antes disso a Agenda do Milênio, tem várias outras agendas, como a Agenda de Ação de Addis Abeba, e várias outras agendas que foram criadas para financiamento do desenvolvimento internacional, por exemplo, agendas das próprias organizações extremamente importantes, como o da Unesco, no caso da educação, que hoje está sendo celebrado como a grande prioridade do sistema das Nações Unidas, e outras agendas, uma mais recente, talvez vocês não tenham ouvido falar ainda, a década da ONU da Ciência Oceânica, que foi lançado no ano passado e que pretende criar o que eles chamam de consciência oceânica ou cultura oceânica, para que as pessoas, cidadãos, parem de tratar o oceano como um grande lixão, no qual nós jogamos plástico, esgoto, afundamos navio, etc., e comecem a tratar o oceano como uma parte extremamente importante do planeta, porque ele desenvolve um papel ímpar nas dinâmicas planetárias, absorção de calor, na vida marinha, na vida terrestre, e vários outros processos biogeoquímicos que nós estudamos muito pouco. Então, os construtivistas têm uma agenda de pesquisa extremamente importante, a mais recente, a mais sofisticada, na minha opinião, e tem um livro muito bom do professor Michael Barnett com a professora Martha Fillmore, ambos americanos, que chama Rules for the World, lançado em 2004, no qual eles tratam das organizações como uma grande burocracia internacional, e eles estudam 3 casos para mostrar como a burocracia funcionou naquele caso específico e explicar os resultados num período que eles escolheram. Um dos casos mais importantes é uma operação de paz no âmbito da crise de Ruanda, e eu recomendo fortemente a leitura, porque esse livro é realmente muito bom. Claro que tem vários outros, mas esse é o meu preferido para os construtivistas. O professor Michael Barnett me disse pessoalmente que ele se considera construtivista, então coloquei ele nessa caixinha, mas com as ressalvas que eu fiz anteriormente. Então, os autores realistas consideram o Estado como o principal ator, alguns fatores importantes: busca pelo poder, projeção, geopolítica. Eu coloquei 2 nomes de atores norte-americanos extremamente importantes, o Oppenheimer, que é extremamente criticado, mas ele tem atuado tentando explicar a guerra da Rússia, e é interessante ver o que ele tem a dizer, e o outro, Michael Clark, que mostra a importância dos recursos, dos estados se apropriarem dos recursos que existem ainda na Antártica, no alto mar, nos fundos marinhos, porque geopolítica é poder, poder é baseado em recursos, ainda há muitos recursos para serem explorados no planeta Terra, e um dos grandes problemas geopolíticos, que ficou muito claro agora para quem não estava prestando atenção, é a energia, porque a Rússia é um fornecedor de energia para a Europa extremamente importante, por isso os europeus não podem
romper os laços econômicos comerciais com a Rússia do jeito que está sendo colocado aqui. Simplesmente não podem. Os europeus não têm plano B, não se muda a matriz energética em poucos meses, só porque os americanos pressionaram, só porque teve uma guerra. Então, a geopolítica da energia é uma agenda extremamente importante, ou a geopolítica do antropoceno, se vocês preferirem, e ela, obviamente, reforça a agenda de pesquisa realista, porque nós não temos, os estados soberanos não têm solução fácil, barato, economicamente viável para mudar suas respectivas matrizes energéticas. E, em termos de processo, o que os realistas pensam? Conquista de território, conquista, por exemplo, do ponto de vista da Antártica, tem países que consideram que uma parte do continente congelado pertence a eles, então nós temos essa questão da conquista ainda não resolvida, no caso da Antártica, apropriação de recursos estratégicos e a dominação, que é exatamente o que nos leva à guerra da Ucrânia. Os institucionalistas entendem que instituições diferentes podem ser atores, devem ser considerados atores importantes, porque eles são as instituições que precisam ser analisadas. Eu coloquei aqui como provocação as empresas gigantes, o que o professor canadense Peter Dovenha chama de Big Business, e recomendo muito a leitura dos livros e artigos dele. Ele é fantástico e ele coloca uma questão muito importante. Se nós vamos deixar as empresas responderem pela agenda de sustentabilidade sozinhas, cadê os cidadãos, cadê os consumidores, cadê as pessoas responsáveis? Porque se deixarmos as empresas cuidarem do desenvolvimento sustentável, nós não viveremos com a qualidade de vida que nós temos atualmente. Vejam que eu dividi em atores, fatores e processos. Isso é um quadro analítico muito simplista para tentar resumir o máximo o livro. Esse é um quadro analítico da professora francesa de Direito, que também faleceu, Mireille Delmas-Marty, que ela criou para que o pessoal do direito pudesse conversar com as outras pessoas, como eu, que não são do direito, e funcionou muito bem. Então, eu adoto muito esse quadro, eu acho que dá para simplificar bastante de uma forma que ainda fique inteligível. Alguns fatores, os racionalismos funcional, principalmente, mas racionalismo para manter a ordem, aumentar o diálogo, a previsibilidade, o comércio. Alguns autores que se consideram institucionalistas, ou que nós usamos como os ícones do institucionalismo, o Keohei Ninai, norte-americanos, criaram o conceito de transnacional para mostrar, nas relações internacionais, para mostrar a importância das empresas grandes que não respeitavam as fronteiras, não eram simplesmente multinacionais, elas eram transnacionais. E alguns processos importantes, fortalecimento do direito internacional, que é uma instituição, implementação de regras, estruturas organizadas, como a integração regional e dos regimes internacionais. Dois grandes professores também americanos, Stephen Krasner e o Oren Young, que são os grandes nomes da teoria de regimes internacionais. E os construtivistas, que entendem que qualquer um pode ser ator. Claro que há uma hierarquia, que há uma enorme assimetria de poder, dependendo da agenda, e que os fatores que precisam ser analisados também englobam crenças, valores, ideias, consciência coletiva, e daí o Michael Barnett, que foi o professor que eu mencionei. E há vários processos que precisam ser analisados, ou que devem ser analisados: promoção de agendas, construção de consensos das culturas institucionais e etc. Então, pense, por exemplo, no caso da crise da Covid, a construção de consensos, como é um processo difícil. E claro que a Organização Mundial do Comércio tem mandato para atuar como líder no tema. Ela tentou, eles tentam, continuam tentando, mas a construção de consensos é muito difícil. E, portanto, tivemos o resultado que tivemos nesses últimos 2 anos.
E como funcionam? São epifenômenos, e mais um professor britânico da Universidade de Oxford, que é um dos professores mais importantes aqui no Brasil, um dos nomes mais conhecidos, porque ele veio várias vezes ao Brasil. E ele tem um texto no qual ele pergunta se as organizações são ou não epifenômenos, são irrelevantes. Os realistas acreditam ou defendem normalmente que as organizações são marionetes das grandes potências e as outras sim são epifenômenos, por exemplo, a OEA, Organização dos Estados Americanos, a partir do momento que Washington não tem mais interesse pela OEA, ela perde muito da sua capacidade de agir, o que é fato. Os institucionalistas acreditam que as organizações podem ter certa autonomia com relação a seus criadores, que são os estados mais poderosos, normalmente, porque elas têm um mandato institucional, capacidade de agir e competências que são delegadas. E os construtivistas consideram as organizações como burocracias, com autoridade, legitimidade, funcionamento autônomo, porque elas têm a sua cultura institucional e podem escapar do controle dos estados. Então, são 3 respostas, dependendo da agenda de pesquisa que vocês acharem mais interessante para adotar. E eu termino com isso, queria agradecer muito, espero não ter falado demais. De forma alguma, professora, de forma alguma. Eu acho que todos nós aqui, alunos, alunas, e eu também, fomos privilegiados com a sua fala, né? Foi uma visão, assim, panorâmica, né, sobre as instituições, organizações internacionais. Eu gostaria aqui de ressaltar, né, a riqueza e a sofisticação de análise, além da simpatia da professora, que gostei demais. Professora, achei bem interessante também aqui comentar com os alunos e na gravação, né, as dicas também foram muito pertinentes, né, principalmente a questão da escolha de pesquisa, que é como também você comparou com a prova, que prova e escolha de pesquisa é argumentação, né, e eu acho que as duas coisas se estabelecem dessa forma, é a argumentação, né. A questão também achei muito interessante, a citação de autores, que talvez muitos deles os alunos, as alunas não conhecem, alguns eu também confesso que eu não conhecia, admito. Achei muito interessante também as agendas e temas que estão pululando na nossa área, que a professora também citou, e principalmente a questão da Índia, né, que eu acho que também é um tema, é um país a ser estudado, a ser mais pesquisado, e até relacionando, né, a Grã-Bretanha, o Reino Unido no século XIX, que despontou como uma grande potência no século XIX, os Estados Unidos no século XX, e agora no século XXI, né, como a professora também provocou, né, que será o século dos asiáticos, China e Índia, novamente um país que teve uma relação, né, uma relação muito próxima com a Grã-Bretanha, né. A questão das teorias eu achei interessante, e eu quero explorar isso também. Não leciono agora nesse semestre a disciplina de teoria, que é relacionado à questão de rotular, né? Nós, da nossa geração, nós, de fato, rotulávamos demais os autores. Esse é realista, esse é construtivista, esse é liberal, como se também alguns dos argumentos, das próprias ideias, não tivessem interrelação com as demais teorias, né, professora? Achei essas dicas muito pertinentes, acredito que os alunos tenham gostado bastante, eu acho que eu estou super feliz, eu imagino que também eles estejam. Eu só queria fazer uma pergunta no seguinte sentido, né? Depois, se a professora tiver algum tempinho para pelo menos uns 2, 3 alunos fazerem perguntas, sobre o papel da China nas organizações internacionais. Na sua fala, e tanto na fala do professor Sainz na semana passada, ficou muito claro, não somente a visão realista, tem também as outras teorias que participam dessa construção em relação às organizações internacionais, mas as organizações internacionais, elas são, de fato, influenciadas, né, pelas potências, né, pelas grandes potências. Você deixou muito claro, tanto em relação à construção da Liga das Nações e da própria ONU, né, Teherã 43, Alta e Potsdam 45, né, praticamente nessas reuniões, nessas tratativas entre as grandes potências vencedoras, é que vai sendo mais ou menos gestado a Organização das Nações Unidas. E essa arquitetura
institucional das Nações Unidas não se modificou, ela se manteve praticamente inalterada durante todo esse tempo. O professor Seitfus até fez essa pergunta para ele disse que vê com receio, né? Vê com pessimismo a mudança da ONU. A professora também tem essa mesma perspectiva em relação a uma grande mudança no Conselho de Segurança da ONU e talvez uma grande mudança em relação ao próprio funcionamento da ONU. Sim, professor José Renato, eu acho que quando a gente estuda a agenda de reforma do sistema ONU, que é gigantesca, houve muito avanço em questões de, por exemplo, transparência das organizações prestarem contas à sociedade de uma forma geral, à sociedade internacional. Houve um esforço importante das organizações de pararem de competir entre si, tentarem trabalhar mais de forma sinérgica, que era um dos grandes desafios, isso foi feito. Agora, há reformas que são simplesmente inaceitáveis. A China tem um poder econômico desafiador atualmente. A China quer que as organizações financeiras e de financiamento do desenvolvimento sejam reformadas nesse sentido. A China, a Índia, o Brasil, vários outros países. E isso simplesmente não aconteceu. Não aconteceu por quê? Porque as grandes potências não querem abrir mão do privilégio que tiveram, né? Então, assim, faz sentido a Bélgica ter o mesmo poder de voto, a mesma voz do que a China? Claro que não faz. Mas a Bélgica quer abrir mão dos seus poderes a um outro país europeu que tem uma população muito pequena? Então, assim, do ponto de vista das reformas, as reformas que foram feitas, na minha opinião, são muito limitadas e são literalmente para inglês ver. E nós temos um problema muito sério. Nas relações internacionais, nós estamos cada vez mais adotando o conceito de antropoceno, que é a nova época geológica na qual a humanidade tem poder de perturbar dinâmicas planetárias. Então, nós voltamos para o conceito de humanidade, que é muito importante no direito internacional público e é ignorado nas relações internacionais, sempre foi, né? Mas, se nós pensarmos em termos de humanidade, em termos de pessoas humanas, nós temos, nas relações internacionais, um desafio gigantesco, que é a população mundial está concentrada na China e na Índia. Então, assim, o polo de poder humano está lá. E todas as potências europeias, que são países pequenos, com população muito pequena e etc., eles são insignificantes. É claro que esse é um tema de debate para muitas horas, né? Mas eu sou muito pessimista com relação à reforma, mas o Conselho de Segurança não vejo a mínima chance de ter alguma reforma. Ninguém quer, nenhum dos membros permanentes quer realmente que essa reforma aconteça. Talvez a França seja o país que mais ousou falar, assumir uma posição reformista, apoiar alguns países com sinceridade. Eu acho que a França é o único país que genuinamente acredita nessa reforma, mas os outros membros não. Imagina, a Rússia, China, Estados Unidos, de jeito nenhum. Então, essa reforma não vai acontecer, na minha opinião. Espero estar errada, né? Eu acho um absurdo. Agora, nós temos que pensar mais duas coisas. Primeiro, com relação à China. A China entendeu muito bem que essa reforma não ia acontecer do jeito que a China estava pedindo. O que ela fez? Promoveu a criação de várias organizações, que são as novas organizações extremamente poderosas. A China promoveu e promove o BRICS, na verdade foi uma iniciativa russa, do Lavrov, na época, mas é a China que sustenta o BRICS, o eixo sino-russo, que é extremamente visível agora na guerra da Ucrânia. Eu gosto muito de pensar em termos de eixo, que eu acho que é mais fácil explicar a história com poucas palavras. O Banco Asiático, a AIB, que é o Banco de Investimento em Infraestrutura, várias outras iniciativas ligadas a projetos gigantes de infraestrutura, que é a rota
Belt and Road, abrir, e também tem a iniciativa marítima, que é óbvio, extremamente relevante. Para que a China possa ser uma potência global, ela precisa da navegação marítima para exportar, claro. Então, assim, a China criou várias organizações, a Organização de Cooperação de Xangai, que é super importante, agora a gente não estuda muito, mas ela é extremamente relevante. Então, quando a gente fala de crise no multilateralismo, tudo que é ocidental está fragilizado, está sendo esvaziado pelas grandes potências, e, por outro lado, a gente vê essas organizações na China crescendo, a ASEAN crescendo, se fortalecendo. Esse é um ponto. Segundo ponto, tem uma guerra, com relação à China ainda, tem uma guerra de narrativas, de que a OTAN está fortalecida nesse conflito, que a União Europeia está fortalecida. Eu discordo totalmente. Eu acho que a OTAN mostrou os limites que ela tem, os europeus não confiam nos Estados Unidos, chamam o presidente Biden de o presidente que quer a guerra, que quis a guerra, acusam os Estados Unidos de não ajudar a resolver do ponto de vista diplomático. Então, assim, na minha visão, a OTAN é um fracasso total. A União Europeia maior ainda, porque anunciar para a opinião pública mundial que vai sancionar a Rússia com sanções econômicas é mentira, é falso. As sanções econômicas não resolvem o problema, o presidente está aí a prova, o presidente Vladimir Putin continua massacrando pessoas inocentes. Então, na minha opinião, são dois grandes casos de fracasso institucional claros na guerra, não reagiram, a ONU é o terceiro. Então, esse é o primeiro ponto, é a China. A China é uma construtora de organizações e instituições extremamente relevante. Mas poderíamos pensar também no soft power, né, na cultura chinesa. A China criou vários institutos Confúcio, que no Brasil tem alguns funcionando muito bem, e isso mostra a relevância da China. E o outro lado é o Brasil. O Brasil não é uma potência militar, não tem armas nucleares, o Brasil nunca vai ter voz na agenda de segurança por isso, né? Porque ninguém ouve um país que não tem armas, não tem exército, o Brasil não tem, mas o Brasil é extremamente importante para a segurança climática e alimentar. Então, deveria ter um novo Conselho de Segurança, sim, mas um conselho que tratasse de riscos globais, que não é o caso do Conselho de Segurança. Então, a minha grande provocação para vocês aí no futuro é pensar, a ONU não tem alguém, um locus, discutindo riscos globais. Não tem. O Brasil não tem. Vários países não têm. Quem está pensando nos riscos globais? Os militares nos Estados Unidos, alguns centros de pesquisa, universidades, alguns professores, mas assim, a gente sabe que esses riscos globais existem. Tem um relatório do World Economic Forum, Fórum Econômico Mundial. Todo ano eles lançam esses relatórios, são extremamente importantes. E um dos pontos que eles colocaram é a saúde mental pós-pandemia. Então, quem está pensando nisso no Brasil? Eu não sei. Quem está pensando nisso na ONU? Não sei. Então, assim, reforma não, mas construir coisas novas e úteis seria muito importante, porque o Brasil tem um papel central, principalmente na segurança alimentar. E eu acho que a diplomacia brasileira deveria explorar melhor esse nosso potencial. Maravilha, professora. 2 minutinhos para pelo menos uma pergunta? Sim, vamos lá. Uma pergunta de um aluno ou 2 perguntas? Tá, professor? Alunos, por favor, façam, por gentileza, façam por áudio, por gentileza. Ninguém? Ninguém se voluntaria? Sabrina, já que eu estou te vendo, pode perguntar. Não? Está tímida. Então tá bom, professora Ana Flávia. Nossa, agradeço demais aqui em nome dos alunos aqui do nosso curso de Relações Internacionais. Eu fiquei muito feliz. Eu confesso para ti que eu tive muita coragem, que eu descobri o teu e-mail e falei, vou encaminhar o e-mail para ela, vou fazer o convite, não a conheço pessoalmente, vamos ver se ela aceita. Acho que não demorou 2 dias, né, professora? E a professora aceitou o convite. Ficamos muito felizes com a sua fala, com a sua aula. Eu acho que com a aula da semana passada, o professor Saitvos, com a aula da professora hoje, os alunos estão tendo uma boa formação nessa disciplina de instituições internacionais. E achei interessante, né, professora, eu tomei essa estratégia de convidar grandes especialistas sobre o tema,
né, para contribuírem com a aula, com a disciplina. Eu acho que está surtindo o efeito desejado. E também, se for possível, encaminhar materiais para que depois eu possa repassar para os alunos e alimentar aqui o nosso Moodle da nossa disciplina. Certo, professora? Sim, professor José Renato, muito obrigada pelo convite, grande felicidade estar aqui, conhecê-los, conversar um pouquinho com vocês. Eu vou encaminhar, esqueci de falar, um dos textos que eu mais gosto, da professora americana que chama Una Hathaway, que chama O Custo do Compromisso, é um texto antigo, de 2003, se eu não me engano, no que ela mostra que o fato de ter uma proliferação de tratados multilaterais não significa que os resultados serão alcançados. Ela usa o exemplo de direitos humanos. Por que os países assinam tratados de direitos humanos? E aí ela parte da premissa que nós todos temos, que são os países democráticos que promovem os acordos multilaterais, e eles forçam o resto a assinar e depois cumprir. Né? E ela fala que não é nada disso. Não é nada disso, porque os países que não respeitam direitos humanos, os chefes de Estado, né, chefes de governo, eles vão assinar os acordos para ficar bem na foto, porque o custo político de você não assinar é muito alto, que é o que a Coreia do Norte faz, Israel, outros países, né? Então, assim, eles são os malvados da narrativa oficial da ONU, né? Então, para todos os países, é muito melhor assina, ratifica, mas não cumpre. E isso é muito importante para que as pessoas, principalmente os alunos de graduação, entendam que os tratados multilaterais só serão efetivos se houver o compromisso dos Estados, que a gente chama de commitment and compliance, né? Que é o compromisso e a observância das normas. Se você não, Estado, né, governo qualquer, a França, por exemplo, acabou de reeleger o Macron, se ele não respeita as obrigações internacionais da França, claro que se tivesse mudado de governo, fosse Marine Le Pen eleita, que é a maior força de oposição agora, que é a extrema-direita na França, que é um caso também seríssimo, se ela tivesse sido eleita, ela provavelmente não respeitaria muitas obrigações internacionais da França, ou europeias. O direito comunitário seria limitado. E eu acho que, bom, esse é um dos textos que eu mais gosto, eu vou passar para vocês, e que eu acho que realmente muda um pouquinho a nossa ideia de como as coisas, os processos políticos funcionam. Eu acho que é interessante, né, professora? A nossa área tem esse aspecto de sempre abrir novos olhares, né? A gente não fechar o olhar sobre determinados temas, sobre determinados assuntos, sobre determinados temas. E eu acho que isso que é importante, a gente ouvir diversos especialistas para abrir, né, a nossa visão sobre os fenômenos, né? Eu brinco, não brinco, na verdade, né? Eu provoco os alunos no seguinte sentido, que muitas vezes os estados têm o discurso oficial e o discurso oficioso, e a gente tem que observar, de fato, o que está por trás de boas intenções, não é verdade? E as grandes potências, muitas vezes, elas apresentam boas intenções, mas, claro, há outras intenções ocultas, né, por trás dessas boas intenções. Eu acho que também esse caso francês e da própria ascensão da extrema-direita é um fenômeno, um tema a ser muito estudado, né? Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro no Brasil, Marine Le Pen na França, entre outros, né, lideranças que têm surgido. Até eu tenho feito uma seguinte análise, professor, já vou dispensar, eu sei que tem compromisso, mas a globalização, acho que dois aspectos seriam interessantes, né, para a gente pensar, colocando como globalização como um conceito para a gente analisar, né? O primeiro, esse questionamento, esse cheque das grandes instituições internacionais, né? Elas estão perda de credibilidade, perda de legitimidade, e esse segundo aspecto, que eu acho que é um fenômeno, não é muito recente, mas essa onda de líderes ou de governos populistas com caráter mais reacionário, se não quisermos usar o termo reacionário, mais nacionalistas, né? Mais populistas, anti-globalização. Né, professor, que o Celso Laffer dizia, né, de forças centrífugas, de forças de fragmentação, né? Eu acho que é também um fenômeno muito dos nossos tempos, talvez dessa última década, né?
nós vivenciamos, né? Não sei, é um tema que também tem me chamado a atenção. Anteontem também, com a reeleição do Macron, me chamou a atenção, né? Como que o fenômeno da extrema-direita está tão presente nas sociedades nacionais. Certo, professora? Desculpa aí, eu estou fazendo aqui todo um comentário sobre a sua aula, que foi bastante, assim, muito boa. Os alunos aqui estão agradecendo. A Luísa, obrigado pela aula. O Gabriel, aula fantástica. Né? Outras manifestações aqui pela sua aula, professora. Obrigado, professora. Muito obrigado. Boa continuação aí para vocês. Ok, e espero novamente conhecê-la pessoalmente e numa próxima oportunidade também ministrar presencialmente ou mesmo virtualmente aqui em alguma palestra, algo aqui para o nosso curso de Relações Internacionais. Ok, professora? Tá joia. Olha, obrigado. Tchau, tchau, querida. Tchau, obrigado. Boa tarde para vocês. Muito obrigada. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Pessoal, ainda estão por aí? 17 pessoas, 26 pessoas? Pedi para esperarem. Pessoal, podemos conversar um pouquinho? Manifestem-se. Vamos lá, então, pessoal. Seguinte, foi fantástico, né? Foram fantásticas essas duas aulas, né, pessoal? A aula do professor Saitfus, a aula da professora Ana Flávia. Fiquei muito contente, confesso para vocês que eu fiquei bastante admirado com as duas aulas, né? Foi muito satisfatório. E na semana que vem, pessoal, eu vou fazer o seguinte, vamos continuar ainda com a unidade 1, eu vou fazer uma retomada dos conceitos que foram tratados tanto pelo professor Saitfus quanto pela professora Ana Flávia, e amarrar essa unidade 1 para a gente encerrar a unidade 1 com chave de ouro, que é relativo tanto ao conceito quanto à questão da história. Pessoal, já fiz convites para outros especialistas, para as demais unidades que ainda nós trataremos. Tenho aqui encaminhado, vocês devem estar acompanhando por e-mail, praticamente todos os dias, se não todos os dias, de um a 2 dias, eu sempre tenho encaminhado materiais, espero que vocês estejam acompanhando. Tenho alimentado ali o Moodle também com bastante material, o professor Saitfus também, vocês devem ter notado que ele se empolgou bastante, né? Então, ele tem praticamente encaminhado material quase todos os dias, correspondido também com a nossa disciplina. Espero que vocês estejam satisfeitos com essas 3 aulas, né? A primeira aula, claro, foi aula de apresentação, tivemos essa aula com o professor Saitfus, hoje com a professora Ana Flávia. Na semana que vem, então, eu amarro muito das ideias que foram trazidas pelos 2 professores, tanto pelo Saitfus quanto pela professora Ana Flávia, e a gente encerra a unidade 1 com esse aspecto mais de conceito histórico. Vocês devem ter notado que tanto o professor Saitfus quanto a professora Ana Flávia, eles já abordaram um pouco da unidade 2 e da unidade 3. A unidade 2 trata a respeito das teorias das relações internacionais, mas é interessante a gente ter uma aula específica sobre cada uma das teorias, falando a respeito das instituições internacionais, e depois na unidade 3, quando a gente vai tratar a respeito de organizações internacionais mais do ponto de vista global, universal. Né? Já foi praticamente tocado, de forma bastante delicada, sobre a Liga das Nações, né, e também sobre a Organização das Nações Unidas, mas a gente tem que tratar de uma forma mais pormenorizada a respeito das distintas instituições que fazem parte da Organização das Nações Unidas, né? Então, também isso que a gente tem que amarrar também na unidade 3. Na unidade 4, como já tinha comentado com vocês na primeira aula, que vocês já tinham visto também, o nosso plano de ensino, que está sendo reformulado ainda neste semestre, né? A respeito das organizações regionais. Praticamente já está fechado 3 nomes, o Felipe Vasconcelos Romão para tratar sobre a União Europeia e a OTAN, o Júnior Ivan Borchardt para tratar sobre instituições sul-americanas, e depois a Camila Andrade, a professora Camila Andrade, que vai tratar a respeito da União Africana, né? Falando mais em relação à África. Está faltando um nome em relação à Ásia, ainda esse nome ainda está indefinido, já fiz alguns convites e estou ainda aguardando
as respostas, né, para a gente fechar muito bem relativo às organizações regionais. Minha pergunta que eu faço, pessoal, está satisfatório esse formato da nossa disciplina, com a participação de especialistas sobre o tema, sobre o assunto? Podemos continuar dessa forma, dessa maneira? Eu acho que é um formato diferenciado, é um formato bacana. Tentei inovar em alguma medida, né? E eu achei interessante, né? Tanto o professor Seitfels quanto a professora Ana Flávia, uma riqueza, né? Uma precisão conceitual, né? Então, para mim, acredito que também para todos vocês esteja muito satisfatório. Pessoal, não vou fazer a chamada ainda hoje, mas a partir da próxima aula, quando nós tivermos o nosso encontro, começa a fazer a chamada. Na semana que vem também deve ter um pouco mais de material, a gente dá uma olhada no Moodle, como está o nosso Moodle, da nossa disciplina. E na semana que vem eu prometo fazer um sorteio de 2 livros da professora Ana Flávia, né, dessa linda coleção de relações internacionais. Vou fazer 2 sorteios, quer dizer, um sorteio de 2 livros, né, do livro da professora Ana Flávia, do professor dinamarquês, né, para que vocês viram, né, eu encaminhei para vocês também por e-mail essa coleção. Eu acho interessante ter no acervo biográfico de vocês essa coleção de relações internacionais. Sim, Maria Eduarda, todos com presença. Mas, por favor, Maria Eduarda, internacionalistas, acompanhem as próximas aulas, não seja pela questão da presença, mantenham-se aqui. Eu fiquei muito feliz também que vocês entraram bem rápido, acompanhar a aula. Poderiam ter perguntado, né, pessoal? Acho que ficaria muito melhor. Deixa eu perguntar, Pietro. Ah, sim, interessante, Pietro. Mas vocês viram que durante a aula dela, eu encaminhei também o material que ela fez. Interessante que praticamente esse portfólio, Pietro, internacionalistas, não que tenha aquele planejamento de tópico por tópico que eu fiz, né, nas aulas, nas disciplinas que vocês já cursaram, mas vai ficar um pouquinho mais criativo para vocês elaborarem, né, com as anotações que vocês fizeram, com as leituras que vocês fizeram. Ele vai ser um pouco mais independente da aula, vamos dizer, da própria aula, né. Eu acho que, então, uma sugestão, Pietro, internacionalista, que eu acho que o ponto que Pietro tocou, eu acho muito importante, tratar por unidade. Eu acho que essa seria a minha sugestão. Essa seria a minha sugestão. Deixa eu ver. Tá. Também de enviar os e-mails e uma conversa só, acho que ficaria mais fácil de acompanhar os conteúdos que você manda. Tá, bom, enfim, né, Pietro, eu sou um cara ansioso, eu recebo o material, vejo o material e vou encaminhando. Eu sei que fica poluindo o e-mail de vocês com muita informação, com muito material, mas infelizmente não modificaria esse formato. Eu vou recebendo, agora nós vamos receber mais materiais da professora Ana Flávia, né? Então eu peço paciência nesse sentido de continuar ainda encaminhando essa demanda. Pietro, internacionalista, então a minha sugestão seria vocês definirem o portfólio não por aula. A palestra do site, a palestra da Ana Flávia, mas definirem por unidade. O que vocês acham? Eu acho que fica melhor, né? Então, aí vocês juntam na unidade todas as suas anotações, as suas leituras, as suas pesquisas. Eu acho que fica melhor nesse formato. Deixa eu ver se está aberto aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia, para a gente relembrar aqui, e aí eu fechar aqui a gravação e fechar a aula de hoje. Olha lá, pessoal. A unidade 1, só para vocês terem uma ideia, instituições internacionais, conceito e história. Só um minutinho, pessoal. A unidade 2, que já vamos logo, não na próxima aula, mas depois da outra aula, a gente já vai tratar. Perspectivas teóricas sobre instituições internacionais. A unidade 3, regimes e organizações de alcance global. Essa cadeira é bem legal, eu confesso para vocês que eu tinha receio de lecioná-la, mas ela tá bem bacana. E a unidade 4, regimes e organizações regionais. Então, a minha sugestão, internacionalistas, que vocês
o sumário, mais ou menos, fique nessas 4 unidades. Vocês não dividam em aulas, né, em aulas, aula 1, 2, 3, até a 15, mas dividirem em unidades. Então, fica as anotações, as pesquisas, as próprias leituras que vocês fizeram, estão fazendo, nas unidades. Talvez seja uma fórmula, uma alternativa mais adequada para esse estilo de aula que nós estamos tendo nesse semestre. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, algum questionamento? O que vocês acharam dessa sugestão? Acho que é uma boa saída, uma boa alternativa, né, Pedro? Acho que é uma boa alternativa, uma boa saída para as anotações e vocês fazerem o portfólio. Hoje também nós já tivemos um pouco de respostas, né, em relação ao ensaio que vocês podem produzir individualmente, em dupla, e também em trio, a respeito de como estão as instituições internacionais nesse evento, nesse grande fenômeno do século de 2022, que é a guerra da Ucrânia, né, e Rússia. Né? Acho que a professora deu um pouquinho, né, pessoal? Pode ser, em trio também. Já tinha aceitado essa possibilidade, Pedro. A professora deu um pouco de pistas em relação a isso. Então, acho que seria interessante vocês também pesquisarem a respeito do tema, escolherem uma instituição internacional e produzirem também esse ensaio de como que está uma instituição que vocês vão escolher, como uma instituição está reagindo a esse grande fenômeno de 2022, que é a guerra entre Ucrânia e Rússia. Tudo bem, pessoal? Mais perguntas? Dúvidas? Observações? Não? Vou encerrar, então, a gravação e, novamente, agradecer a todos vocês que acompanharam até o presente momento. Na semana que vem, então, a gente retoma. Então, como eu tinha dito agora há pouco, vou fazer, então, mais ou menos um apanhado, né, de tudo que foi falado pelo professor Saitvos, pela professora Ana Flávia. Vou trazer a aula vai ter um caráter mais conceitual, né, e a gente discutir o que é uma organização de alcance global, o que é uma organização de alcance regional, discutir um pouco mais a respeito de conceitos, mas também, evidentemente, trazer também aspectos históricos. Essa é a ideia para a gente encerrar a unidade 1. A minha ideia que eu tinha, quando eu estava formulando essa cadeira, essa disciplina, né, era ter a presença dos especialistas durante as aulas, durante os temas, e depois eu encerrar a unidade fazendo um resumão, né, do que foi falado pelos especialistas em relação às temáticas que foram trazidas em cada uma das unidades. Infelizmente não vai ser possível, mas acho que esse formato da aula está bem bacana. Encerrando então a gravação, pessoal. Obrigado.